Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de projeto de redistribuição. Vamos falar um pouco aqui sobre alguns arranjos, né, alguns tipos de configuração, né, dos sistemas de subtransmissão de energia. Lembrando que quando a gente fala em distribuição, a gente engloba, né, um pouco mais assim, a parte do sistema de distribuição como um todo, né? É a parte tanto bem próxima ao cliente, né, como aquela parte já abaixo do nível de transmissão, tá? Claro que não é o nosso objetivo específico, mas é boa coisa, né? Boa parte do que se aplica aqui nos conhecimentos de subtransmissão, ele também se aplica lá no sistema de distribuição em média e baixa tensão, tá? Essa mesma ideia aqui, ela também se mantém. Então, vamos começar aqui a ver um pouco mais sobre essas configurações, tá? Bom, algo bem próximo, né, daquilo que a gente tem conhecimento a respeito das configurações do sistema de distribuição, são dois tipos básicos, tá? São configuração de sistemas, né, que a gente chama na forma radial, tá? Ou em malha, né? Ou seja, a forma de se operar um sistema, né, ele também depende da configuração no qual ele está submetido, né? Ele está arranjado. É muito conhecido de todos esses dois tipos de configurações, né? A configuração radial e a configuração em malha. Qual é a diferença, né? Vamos lá. Então, normalmente, os sistemas de subtransmissão, distribuição também, tá, gente? Eles operam numa configuração, e essa configuração é a radial. Então, a maioria das vezes que você pode encontrar, quando você for fazer algum projeto, sistemas que estão na configuração radial, tá? Como padrão. Alguns com possibilidade de transferência de blocos de carga, né? Que a gente chama radial, mas ele tem recurso, tá? Então ele tem essa possibilidade de transferência de blocos de carga entre subestações ou entre alimentadores também, no caso de alguma contingência, né? O que são contingências, né, pessoal? São faltas, né? São alguns imprevistos, tá? Então são essas algum defeito que ocorreu na rede, né? E aí, no momento que houve esse defeito, teve-se a necessidade de fazer algum tipo de transferência de carga, né, daquele local através de outra rede, de outra linha ou de outro alimentador, tá? Então, para a operação em malha, né, agora em malha, né, são necessários cuidados especiais com relação ao sistema de proteção, tá? Por quê? Porque se torna algo bem mais complexo, tá? A questão da operação, né, principalmente em relação à proteção dos sistemas em malha, né, os sistemas em mesh, tá? E a operação em malha ela é particularmente afetada quando ocorrem defeitos, né, aberturas de linhas nos sistemas de transmissão, né? Por exemplo, aqui nós temos um modelo, né, de sistema radial. Você percebe que se, por exemplo, aqui for a nossa fonte de energia, né, a nossa fontezinha, o fluxo de carga, né, o fluxo de potência, ele vai vir nessa direção, né? Passa pela subestação, isso aqui é um transformador, tá, gente? Um modelozinho de um transformador. Passa pela subestação e aí daqui se divide, né, a potência, nesse caso, né, nesses dois alimentadores. Aqui eu tenho um TD, que é um tráfego de distribuição, né? E aí ele faz esse rebaixamento mais ainda. Então imagina, se eu tenho, por exemplo, aqui um transformador, aqui numa alta tensão, 69 kV, esse transformador vai transformar, né, vai converter esse nível de tensão para uma tensão de 20 kV, tá? E daqui, esse transformador de distribuição, ele pega esse nível de 20 kV e transforma aqui na baixa tensão, né, em, sei lá, em 380/220 volts, por exemplo, né? 380 tensão entre linhas e 220 tensão entre fases, tá? Então você percebe que eu não tenho nenhum tipo de recurso nesse caso, né, entre um alimentador e outro, tá? Se esse alimentador der algum problema, por exemplo, uma falta que ocorrer nesse ponto, esse disjuntor ele sai e todo mundo vai embora, né? Todo mundo desliga, né? Então não tenho nenhum tipo de recurso aqui. Então esse sistema ele é um sistema puramente radial, tá? Que eu não tenho uma possibilidade de recurso para atender nenhuma parte, né, ou completamente ou uma parte
dessa carga, tá? Existem outros sistemas, né? Por exemplo, sendo radiais, mas com recurso, tá? Vou dar um exemplo. Ó. Imagina que eu tenho uma chave fusível aqui no meio, tá? Que ela está normalmente fechada, né? Mas eu tenho outra chave aqui, ó, entre esse alimentador e esse, tá? E que fica normalmente aberta, tá? Num eventual defeito desse alimentador, né? Por exemplo, esse disjuntor teve uma falta aqui, como aconteceu, né? Esse disjuntor ele abriu, tá? Todo mundo saiu fora, né? Todo mundo desligou. Mas eu posso vir muito bem, né? É um problema que vai demorar um pouco, né? Mas bem aqui na ponta eu tenho, por exemplo, um hospital, né? Um hospital é uma carga importante, né? Então não tenho como deixar de atender essa carga, porque esse defeito aqui vai demorar bastante para eu corrigir. Então o que é que eu faço, né? Eu venho e abro essa chave, correto? E fecho essa outra chavezinha aqui. Né? Então o fluxo, se vocês perceberem, ó, vai vir para cá, né? Para cá ele vem, não vai caminhar porque a nossa chave está aberta, mas ele continua para cá para baixo, né? Então ele vai atender todo mundo aqui, tá? Vai atender todo mundo, mas devido a esse recurso ele também vai subir aqui e vai atender essa nossa cargazinha e essa aqui também, né? Que está antes da nossa chave de recurso, tá? Então nesse caso é um sistema radial, mas é um radial que eu tenho possibilidade de recurso. Então em regime permanente ele permanece, né, de forma radial, tá? Em uma eventualidade, alguma contingência, né, um defeito, ele também permaneceu de forma radial, né, mas é um radial que eu tenho um recurso, essa chave aqui e essa chave aqui, tá? Mudou de radial? Não, né? Ele ainda continua sendo radial, você percebeu o fluxo. Ele só tem uma direção, sentido fonte, né? Fonte, carga, tá? Fonte, carga, né? Ele não tem outro percurso, então ele continua sendo radial. Numa configuração em malha, na verdade, você tem várias fontes, né, de recursos, várias fontes de fluxo de potência injetando na rede, né? E em uma eventualidade, uma contingência, o sistema ele encontra alternativa para atender essa sua demanda, né? Imagina o seguinte, eu tenho esse sistemazinho todo conectado, né? Você percebe aqui que existe conexão entre, por exemplo, um secundário de um transformador e o outro, tá? Existe essa possibilidade, por exemplo, também entre o primário e o outro. Então, imagina o seguinte, em uma contingência, né, uma falta aqui, ó, né, uma falta aqui, sei lá, rompeu o cabo, tá? Essa carga que está de pendurada aqui, tá? Ela vai continuar sendo atendida, né? O fluxo não vai dar mais para passar por aqui, não tem problema, mas ele vai aqui, ó, e vai encontrar, né, essa mesma carga aqui, tá? Então, o sistema em malha, ele já está, vamos dizer assim, preparado, né, para receber algum tipo de contingência, tá? Então, o nível de confiabilidade, né, é bem maior do que o sistema radial, tá? Mas o investimento também é maior, claro, né? Você coloca mais redes, né? A operação do sistema é muito complicada, porque você tem que ter um nível de proteção muito fino aqui, tá? Para qualquer problema aqui também, ele não perceber e tirar a rede, né? Tu imagina o seguinte, olha, antes tu tinha uma configuração em malha, né? Teu sistema de proteção está olhando para a malha, mas de uma hora para outra ele virou radial, olha só, né? Se eu rompi aqui, virou radial. E aí, né? Desse ponto bem que está radial, porque, por exemplo, tem carga aqui, ele está atendendo. Então eu tenho uma mistura aqui, né? Olha só, a confusão é grande, né? Eu tenho um sistema, parte da carga em malha, outra parte radial. Então, a tua proteção, ela tem que saber, ela tem que ter essa sensibilidade aí para resolver, né, esse tipo, essa configuração, essa adaptação que teve dentro do teu sistema. Tá? Então, basicamente esses dois tipos de configuração. No caso aqui do Piauí, a concessionária local, basicamente ela trabalha em sistemas radiais, né? Ela não trabalha com sistema em malha. Sistema em malha, gente, é mais para zonas em que você precisa ter uma alta confiabilidade, né?
por exemplo, o centro ali de São Paulo, né, no qual você tem muitas empresas, bolsa de valores, enfim, uma falta de energia ali é um caos, né? Então, o sistema em malha, né, ele se torna bem mais complexo, mais caro, mas é uma necessidade que você tem ali naquele ponto em específico, tá? A maioria dos sistemas são radiais mesmo, tá? E com recurso, para que haja essa possibilidade de você fazer alguma determinada transferência de carga, né? Bom, alguns arranjos típicos nas subestações de subtransmissão, e você também pode aplicar isso para as subestações de distribuição, tá? Você tem 4 modelos básicos. Quais são? Você tem um suprimento único com configuração radial, vou explicar cada um, tá? Suprimento duplo e conexão por meio de linha de subtransmissão. O suprimento duplo e conexão por meio da barra de alta tensão da subestação de transmissão. Eu vou já mostrar o modelo para vocês, ficar bem mais fácil de visualizar. E o suprimento duplo e conexão por meio de 2 linhas de subtransmissão, preferencial e reserva. Tá. Então, o primeiro que a gente vai ver aqui rapidamente é o suprimento único, né? O próprio nome está dizendo, ó, eu tenho um único suprimento e a configuração radial. E a gente já acabou de ver o que é a configuração radial, né? Então, quais são as características desse modelo, né? Ele tem um custo bastante reduzido, né? Como você percebe, a gente acabou de verificar isso em relação à configuração em malha, né? Normalmente é aplicado quando o transformador da subestação não excede uma faixa de 10 e 15 MVA, mega, né? Megavolt-ampere, isso aqui é a potência aparente, tá? Uma regra, isso aqui é uma norma, é uma lei, eu não posso ultrapassar isso aqui, não, tá? Isso aqui é apenas uma referência, né? Como eu disse, normalmente, tá? Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Ele normalmente é aplicado para cargas não muito grandes, não muito elevadas, né? Porque quando você começa a ter, por exemplo, transformador de 25 MVA, de 30, de 40 MVA, geralmente esse transformador também está atendendo um bloco de carga muito grande. Então, para você confiar esse bloco de carga muito grande apenas a um sistema radial puro, simples, não é muito legal, né? Então, esse bloco de carga sendo menor, 10, 15 MVA, você ainda pode, né, vamos dizer assim, tolerável você utilizar esse tipo de configuração, tá? O suprimento único, né, com a configuração radial. A chave de entrada, né, protege o transformador. Geralmente você tem uma chavezinha aqui, né? Normalmente chave fusível seccionadora, você não tem um disjuntor, né? Por quê? Porque às vezes torna muito caro, né, a configuração da subestação, tá? Você utilizar uma chave é muito mais barato do que um sistema com disjuntor, que você tem que ter um relé, etc, né? Então, envolve custos, tá? Então, normalmente é uma chave fusível seccionadora, no caso do transformador a ser protegido pelo sistema de proteção da rede de subtransmissão, ou distribuição também, né? Então, geralmente isso ocorre, tá? Para cargas médias, pequenas, né? Pequenas e médias, medianas, tá? Outro tipo de configuração é o suprimento duplo, né? O próprio nome está falando, ó, você pode ter um suprimento por essa via ou por essa via aqui, tá? E conexão por meio de linha de subtransmissão, tá? Então, é um arranjo conhecido como sangria ou pé de galinha, tá? Que a linha está passando aqui, você pinga, né? Um pedacinho da linha aqui para atender uma subestação, tá? Aqui também do mesmo jeito. Então é conhecido como sangria ou pé de galinha, tá? Muito pessoal também chama de pé de galinha. Por que se chama assim também? Porque basicamente, antigamente ela era muito usada, mas hoje é muito difícil você ter uma distribuidora que aceite essa configuração, tá? Porque isso acaba influenciando, gente, no nível de proteção. Então imagina o seguinte, ó, fazer um parênteses aqui. Um problema aqui, ele não vai tirar só essa carga, né? Ele vai também tirar essa aqui, ó, né? Ele vai tirar essa linha. Então imagina que tem uma outra subestação aqui, ó, né? Outra subestação de pendurada aqui. Ora, um problema aqui vai tirar tanto essa carga quanto essa, né? Então, qual a proteção que tem aqui? Não tem nenhum tipo de proteção, né? Então fica muito vulnerável, apesar de você ter um suprimento duplo, tá? Então você tem aqui um arranjo conhecido como sangria, apresenta custo de confiabilidade mais elevado que o arranjo de suprimento simples, né? Que é o arranjo anterior, configuração radial.
E é utilizável, né, em regiões onde há vários centros de carga com baixa densidade de carga. Tá, isso no sistema de subtransmissão é um pouco mais não usual. Antigamente era um pouco mais, utilizava mais, mas hoje não é tão usual. Tá? O suprimento duplo, né, e conexão por meio de barra de alta tensão da subestação de subtransmissão. Isso aqui pode ocorrer, né? Isso aqui também é conhecido, gente, como uma subestação, muitas vezes seccionadora, né? Que você faz a subestação, você secciona a linha e aí você coloca um disjuntorzinho aqui, um disjuntor aqui. Agora sim, ó, o problema aqui, ele não vai tirar todo mundo, né? Ele só vai morrer aqui, ó, porque o disjuntor ele vai acionar para tirar esse fluxo aqui, esse defeito, né? E aí a subestação ainda continua energizada, entenderam? Então, esse é um tipo de configuração, tá, que você consegue achar sim por aí, né, o mais adequado. Então, nesse arranjo, o barramento de alta tensão da subestação ele passa a fazer parte da rede de subtransmissão, né, como eu falei para vocês. Possui um custo de confiabilidade mais elevado, claro, né, porque você está envolvendo aqui mais equipamentos, né, que você vai ter que comprar disjuntores, chaves, né, etc. É mais elevado que os outros dois. E quando ocorre um defeito na barra de alta tensão da subestação, a rede de subtransmissão é momentaneamente seccionada, né? Foi o que eu falei para vocês, tá? Em resumo. E outro modelo aqui utilizado é o suprimento duplo, né? Com conexão por meio de duas linhas de subtransmissão, tá? Então, esse arranjo de subestação é conectado à rede de subtransmissão por meio de uma linha de subtransmissão preferencial. Aí você vai dizer assim, qual das duas vai ficar em operação? Você pode colocar em paralelo, se for necessário, né? Ou você pode deixar uma de reserva, né? Como nós está falando, caso tenha algum defeito nessa outra aqui. Tá? Então, você pode encontrar muitas subestações assim também. Tá? Então, quando ocorre um defeito nessa linha, né? Automaticamente o suprimento passa a ser efetuado pela linha de transmissão reserva. Por exemplo, teve uma falta aqui. Caiu um poste aqui. Desligou a subestação. Beleza, vai demorar muito aqui para corrigir. O que é que eu faço? Ó, fecha essa chave, né? E o suprimento vem por aqui, ó, e continua atendendo a minha carga, tá? Então, esse é um sistema que tem a confiabilidade muito elevada, né? Mas em compensação também é um custo, né? O custo, porque como eu falei para vocês, você começa a envolver mais equipamentos aqui, ó, chaves, disjuntores, né? Sistema de proteção um pouco mais complexo. Então, tudo isso envolve custo, tá? Quando envolve custo, aí vai depender da sua aplicabilidade, o que é que você quer para aquela carga, né? Aquela carga, qual o nível de importância de atendimento daquela carga. E aí a pergunta que se fica, qual desses arranjos, né, a gente utiliza, né? Então, como eu falei para vocês, a escolha das alternativas dos arranjos utiliza critérios econômicos, né? Critérios econômicos e critérios de confiabilidade, tá? Seria interessante você utilizar todas as configurações para todas as subestações, né? Mas o custo acabaria ficando muito elevado, né, para você construir uma subestação, né? E às vezes você tira aquele investimento de um ponto e deixa de aplicar em outro, né? O dinheiro lá, o orçamento não é infinito, né? Você tem um limite. Então você tem que priorizar qual tipo de configuração que você quer para atender aquela sua carga e qual o nível de importância dela. Tá? É para isso que você faz essa fragmentação, né? E dá essas alternativas, estudando os impactos positivos e eventuais impactos negativos, quando dá necessidade de se ter uma confiabilidade mais elevada para atendimento do seu cliente, da sua carga. Tá legal? Bom, então isso foi um pouco sobre as configurações, né? Os arranjos típicos, tá, do sistema de transmissão, de subtransmissão e distribuição. Claro, quando a gente fala de subtransmissão, está envolvendo também um pouco a distribuição. Tá legal? Qualquer dúvida, comenta aí no Classroom, pessoal. Até mais.